eu acho que o mercado imobiliário, assim como a vida, ela é picos e vales, né? Mas eu sempre digo que a gente nunca pode ter um vale maior do que os que a gente já passou, né? Os picos, sim, a gente sempre busca os picos maiores. Mas assim, a gente já tem alguns aprendizados, mas qual que é o grande desafio? Que como a gente cresceu mais, esses momentos ele vem com uma empresa maior, uma força maior, e isso traz mais responsabilidades, né? São mais pessoas que estão com a gente, são mais famílias que estão tendo ali os seus rendimentos através da nossa empresa, então a gente tem que ter muita responsabilidade para saber o que faz, a visão que a gente as decisões que a gente toma em cima das visões que a gente está tendo. E eu acho que é o momento da gente entender o mercado, olhar para novos horizontes. Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Proposta na Mesa. Olha só, estamos no episódio 17. Que jornada, hein? Já no episódio 17. E você aí, que está vendo os episódios, não está se inscrevendo no canal, YouTube, Spotify, compartilha, clica lá no sininho, se inscreva. É conteúdo relevante. Galera, foi muito difícil trazer esse cara aqui. Foi uns 4 tentativas, agenda lotada. Mas é assim, olha, ele foi minha grande inspiração de estar aqui, gerando esse conteúdo aí para vocês. E também já esteve aqui o D. E hoje eu estou aqui com o F, Felipe Adalto. Seja bem-vindo. Tamo junto. Pô, primeiramente, obrigado, cara. Fico feliz porque eu sempre falo em todo lugar que eu vou, acho que é legal quem para a vida, a hora, algumas horas do dia para gerar conteúdo, né? E, cara, é de forma independente, né? Então dá essa moral aí, meu. Vai lá, se inscreve no canal, compartilha. O conteúdo, como ele disse, é relevante, é importante. E, cara, é de forma genuína, né? Então dá essa moral pra galera. Parabéns por todo esse conteúdo, parabéns por trazer informação, parabéns por trazer pessoas que você admira para compartilhar com a sua audiência. Eu acho que isso enriquece o nosso mercado. Você está trazendo pessoas que não é só do mercado imobiliário, mas pessoas que vão trazer ideias e complementar a gente que está no mercado imobiliário e pode ter outras visões. Então, porra, parabéns, estamos juntos aí. E desculpa essa agenda, né? Mas não, que as isso? Coisas se Mas encaixam. É que assim, você é um cara de muito conteúdo, né? Um cara muito concorrido. Aí eu falo, ô Felipe, vamos gravar hoje. Putz, cara, hoje eu tenho agenda ali, tenho agenda aqui, mas hoje deu certo, a gente vai passar aí o melhor conteúdo pra galera. E ó, eu estive aqui com o Denis, eu falei que eu estive aqui com o D, agora eu tô aqui com o F, Felipe Adalto, proprietário da DF Casa Imóveis, nossa parceira aqui, nós somos parceiros de negócio. E assim, para nós foi um ano de 2024, foi quando a gente formatou aí essa nossa parceria, né? Foi um ano muito importante, que vocês também trouxeram uma grande mudança para a Versa. Foram também um divisor de águas para a Versa, porque nós enxergamos algo além, que a gente poderia avançar, ir para cima. E você é um grande incentivador, junto com o Denis, aí do mercado imobiliário aí na DF Casa Imóveis, cara. Cara, verdade. Acho que 2024 foi um ano onde a gente estreitou realmente o relacionamento e colocamos muitas propostas na mesa, né? Verdade, cara. Acho que é a grande palavra, assim, para simbolizar essa parceria. Acho que foi um ano muito legal. A gente entende os desafios de 2025, mas eu espero que seja um ano também tão bom quanto para a nossa parceria, para o mercado imobiliário, para todo mundo que vive e colhe os frutos do mercado imobiliário. Legal. Felipe, seguinte, cara, falando em desafio, estamos aí num ano desafiador, você com a DF Casa Imóveis junto com o Denis, e quando o Denis veio aqui eu falei um negócio para ele, que não existiria a DF sem o Denis e não existiria a DF sem o Adalto. Cara, quando eu estou falando com você, parece que eu estou falando com o Denis, ou quando eu estou falando com o Denis, parece que eu estou falando com você. E a DF Casa Imóveis é isso, cara, é essa junção aí. Vocês não são irmãos de sangue, não, mas são irmãos aí da vida
que aí a vida presenteou a cada um de vocês. É igual o Claudinho Bochecha, né? Claudinho Bochecha. E, cara, esses desafios que a gente está enfrentando do mercado imobiliário, eu já estive também no seu podcast, Água, Café ou Chopp Gelado. Galera, vai lá, siga também, podcast animal. Estive lá 2 vezes, conteúdo bacana aí para o mercado imobiliário. E no último nós falamos desses desafios. Vocês já enfrentaram alguns. E enfrentar esse novo desafio do mercado não está sendo fácil. Como que vocês estão lidando aí com toda essa questão? Clebão, acho que como você falou, a gente já passou por isso acho que umas 2 vezes, né? Eu acho que o mercado imobiliário, assim como a vida, ela é picos e vales, né? Mas eu sempre digo que a gente nunca pode ter um vale maior do que os que a gente já passou, né? Os picos, sim, a gente sempre busca os picos maiores. Mas assim, a gente já tem alguns aprendizados, mas qual que é o grande desafio? Que como a gente cresceu mais, esses momentos ele vem com uma empresa maior, uma força maior, e isso traz mais responsabilidades, né? São mais pessoas que estão com a gente, são mais famílias que estão tendo ali os seus rendimentos através da nossa empresa, então a gente tem que ter muita responsabilidade para saber o que faz, a visão que a gente as decisões que a gente toma em cima das visões que a gente está tendo. E eu acho que é o momento da gente entender o mercado, olhar para novos horizontes. Como a gente falou lá no nosso bate-papo, cara, vai ter crédito. E hoje você me falou uma coisa que foi bem legal, assim, cara, pô, vai ter 100 imóveis vendendo na região, você tem que participar da maior fatia dos 100, cara. Agora, o que você vai fazer com isso? Porque vai ter vendas, né? Antes vendia 1.000, agora vende 500. Cara, o que você vai fazer para estar na maior fatia dos 500? E é o que a gente está fazendo, estruturando mais locação, porque a gente sabe que locação vai aquecer. Entramos agora com uma nova equipe de locação em uma das nossas unidades que não tinha. Estamos olhando para o mercado de lançamento, que a gente sabe que é um mercado que não vai parar, mercado Minha Casa Minha Vida. Estive num evento recentemente de grandes incorporadores que eles também estão olhando para o mercado Minha Casa Minha Vida. Então, é olhar para esses fatores, para esses momentos, para esses mercados que vão continuar vendendo e a gente tem que pensar e mudar o foco do canhão. É isso. Porque assim, a gente tem que sempre estar atento, né, Felipe, a essas mudanças. E eu acredito muito que essas mudanças, elas trazem também bastante conhecimento e a gente vai buscando algo diferente, né? Você falou muito de locação e você tem uma frase que eu gosto muito, né? Porque lá atrás, vamos falar daquela primeira crise, né, que nós tivemos, sim, 2017 mais ou menos. Final de 16 para 17. Vocês não trabalhavam com locação, né? E hoje você fala que uma imobiliária que não trabalha com locação... Ela é uma empresa de vendas. Ela é uma empresa de vendas. Então, vocês enxergaram isso lá atrás e hoje vocês estão muito mais estruturados para poder aderir aí esse aquecimento de imóveis para alocar. E exatamente, cara, foi o que você trouxe aí. A gente só entrou no mercado de locação porque a gente precisou olhar para novos horizontes. Então, você que está ouvindo a gente agora, se você não trabalha com locação ou você não está no mercado de lançamentos, ou você só trabalha com locação e não trabalha com vendas, cara, enxerga outros mercados, cria oportunidades, porque você não pode depender de uma coisa só. Os seus ovos não podem estar numa cesta só, porque se cair e quebrar, você não vai ter de onde tirar. Então, a gente, por obrigação, cara, a gente teve que olhar para outros mercados, porque senão ia dar muito ruim. E foi onde a gente entrou no mercado de locação. A gente já tinha pego 2, 3 salinhas ali, onde a gente tinha uma dor de cabeça danada e falava, cara, por conta de R$150 de taxa de administração, eu estou passando por isso, não quero. Mas de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então a gente teve que começar. Então todo mundo precisa começar. Então, cara, olha para novos horizontes, vai entender lançamento você que não vende, vai ser desafiador, você tem que mudar a mentalidade do time, você tem que mudar a sua mentalidade como dono do negócio. Porque muda a forma de atender, muda a forma de pensar funil de vendas. Quando eu falo Minha Casa Minha Vida, cara, você tem que pensar em primeiro é o crédito, não é produto, é crédito. Se eu falo de produto para o cara da Minha Casa Minha Vida, eu crio expectativas que às vezes ele não consegue se encaixar. Perfeito. E aí eu perco venda.
Então, muda a forma de atendimento. E você precisa se adaptar a isso antes de começar a ter performance. Mas olhe para novos horizontes para você não perder time e não perder mercado. Só que assim, para vocês entrarem no mercado de locação, vocês tiveram que estudar esse mercado. Porque assim, hoje uma imobiliária que só vende, né? É uma empresa de vendas, do dia para a noite virar uma empresa, uma imobiliária de locação, não é assim, é uma construção. Você vai ter que aprender a administrar imóvel, porque não é fácil, cara. Você gerar boleto, todo mês ter lá o fechamento de conta com os proprietários. Essa busca, ela é uma busca de muito conhecimento e entender todo esse funil. E eu vejo que vocês fizeram isso durante esse tempo em uma construção bacana, porque eu sou cliente de vocês, né? Onde nós estamos aqui é um lugar locado da DF Casa Imóveis. Porém, quando eu loquei, eu até falei isso com o Denis, vocês geraram muito valor na minha experiência como locador. Locador, né? Sou locador, não locatário. Sim. Sou locador. Eu me confundo disso, cara. Entendo de crédito, do proponente. Então, eu falava assim... locatário. Eu sou locatário, Tá vendo como eu confundo? Eu falava assim para o Denis, vocês geraram um valor gigantesco. Por quê? Vocês fizeram uma vistoria no imóvel, me entregaram como se fosse um manual de vistoria do imóvel com cada detalhe. Geraram valor. Só que isso vocês não conseguiram da noite para o dia. Sim. Cara, mas assim, ó, muita gente confunde locador e locatário. Um jeito fácil de traduzir isso é quando você pensa em locadora de carro. Locadora, locador, entendeu? É o dono do carro. É o dono, é verdade. Fica mais fácil. Cara, tem uma frase que eu ouvi que é algo que me norteia, assim, Clebão. Que o líder, ele mostra se ele é bom pelo resultado que ele entrega. Cara, isso é forte. Você que é gerente, você que é diretor, você que é dono de imobiliária, se você tem resultado, você sabe se você é bom ou não. Se você não entrega resultado, meu irmão, você precisa melhorar. Assumir uma equipe e não estou tendo resultado, você precisa melhorar. O seu nível de competência é o nível de resultado que você entrega, né? E quando você é um líder, você também é medido pela competência de montar time. E eu e o Denis não criamos o setor de locação sozinho. A gente foi atrás de pessoas que naquele momento eram melhores do que a gente. Entendiam mais do que a gente. Tanto em parte comercial, quanto em parte administrativa. Quando a gente começou a operação de locação, não foi que eu e o Denis criamos tudo. Trouxemos pessoas que sabiam mais do que a gente. Hoje, na divisão da imobiliária, eu cuido da parte de vendas, de marketing, de lançamento. O Denis cuida de locação e a parte mais administrativa. Mas antes a gente cuidava de tudo juntos, né? Hoje sim a gente está mais inserido, o Denis está muito mais em locação, tem um time muito competente junto com ele, assim como eu tenho um time muito competente junto comigo na parte de vendas também, mas naquele momento que a gente criou a operação, a gente teve que trazer pessoas que eram melhores do que a gente, tanto na parte comercial quanto na parte administrativa. E eu acho que um bom líder, uma pessoa que tem visão, ela entende que, cara, se eu não sou tão bom, eu tenho que trazer pessoas melhores do que eu para que eu não cometa tantos erros. Porque um líder não pode ter esse ego, né? Não pode. De querer se achar bom em tudo, né? Exatamente. Ou um dono de empresa não pode estufar o peito e querer apontar em todos os setores. Porque ele tem que ter essa competência também de enxergar naquilo que ele é bom, né? E naquilo que ele não é tão bom. Sim, tanto que locação eu fui estudar durante o tempo, cara. Entende? Até hoje eu vou entender muito mais sobre locação. O Denis está muito mais a fundo sobre locação. Hoje eu entendo muito sobre locação. Além de entender, eu vivo algumas coisas de locação que é diferente, né? O cara que entende e o cara que vive. Ah, eu entendo de locação, tá, mas você vive? Não vive, então é diferente. É igual o cara que sabe a teoria, mas não viveu na prática, né? Então, aquela época não, Clebão. Aquela época a gente teve que trazer pessoas que eram melhores do que a gente. É isso, para você ser mais assertivo. Exatamente. Adalto, eu vou mudar um pouquinho para a questão de lançamento, que também é uma tendência aí do mercado, os imóveis na planta, né?
Como que você hoje enxerga um corretor? Qual que é a diferença de um corretor de imóvel de terceiro e imóvel de lançamento? Como você divide esses corretores, né? Tem que ter habilidades diferentes? Ou corretor é corretor, corretor vende tudo? Lançamento, terceiro? Cara, existe uma coisa que é o seguinte. Eu comecei em lançamento e vim para terceiros. Tanto que quando a gente entrou em lançamento, eu falei pro Denis, cara, tem uma certa experiência aqui, vamos por aqui, vamos tentar aqui. E a gente foi desenrolando. Qual que é a grande diferença? O corretor de lançamentos, ele não entende tanto da parte de documentação. E quando você entende de documentação, cara, você é um profissional muito mais preparado. Muito mais preparado. Então vamos dizer assim que o corretor de vendas de lançamento, ele ainda falta muita coisa para ele, né? De conhecimento. O corretor de terceiros, ele tem um conhecimento muito maior, desde que ele trabalhe em uma imobiliária que deixe ele aprender. Porque tem muita imobiliária que o cara tira a proposta e o dono da imobiliária, o gerente, toca a partir dali. E aí o corretor não aprende também, o que eu acho, cara, assim, muito ruim. Na DF Casa Imóveis a gente gosta que as pessoas aprendam e saibam o que estão fazendo, né? Só que quando o corretor de terceiros ele vai vender um lançamento, algumas coisas às vezes embaralham a cabeça dele. Por exemplo, qual que é a documentação para comprar um imóvel de terceiro? É a mesma documentação para você financiar um imóvel na planta. E às vezes a pessoa fala assim, tá, mas qual que é a documentação? É a mesma. Só que aí existe dúvida de evolução de obras, de INCC, e aí o cara fica... E nesse momento ele trava. E aí ele começa a achar difícil porque ele não tem a informação. Ao invés de ele buscar a informação para ele se tornar um profissional completo, ele fala assim, cara, é difícil, não vou tentar, não consegui. E aí ele vai deixando as oportunidades se perderem. O cara que entende que, cara, eu preciso entender esse caminho aqui, vou me especializar, vou tirar essa dúvida, vou para cima, vou entender, ele consegue ser um corretor completo e sabe trabalhar e oferecer todo tipo de produto, de oportunidades, de investimentos para os seus clientes. Entendi. Então, assim, um corretor de terceiro, ele talvez não vai flutuar muito bem na questão do lançamento. Agora, uma pergunta, Adalto. Você acha, agora uma opinião sua, o mercado ele tem esse movimento de tender a aumentar as vendas mais para lançamento. Você acha que o corretor de terceiro ele tem que abandonar isso e ir para lançamento? Não, ele tem que olhar para o lançamento, ele não tem que abandonar o que ele faz. Agora tem uma coisa que é o seguinte, Clebão, o corretor de lançamento ele é muito mais agressivo que o corretor de terceiros. Ah, questão do fechamento. De prospecção, de engajamento, de fechamento. Por quê? Cara, ele é um hunter, ele é um leão na selva. O cara de terceiro, ele faz a captação do imóvel e ele está no escritório. Visita um ou outro cliente, o cara que é muito ativo, que a gente sabe hoje que o corretor está muito mais no escritório. Agora o corretor de lançamento, cara, é ligação, é atendimento em volume, o cara ele é muito mais agressivo. Tanto que eu falo, cara, se você pegar a agressividade de um corretor de lançamento e colocar com a expertise de um cara de terceiro, você tem um corretor muito completo e de muita performance. Cara, isso é legal, porque eu tenho essa sensação que o corretor de terceiro, ele é o agricultor. Ele vai ali plantar sementinha, vai regar, né, vai esperar o tempo de florescer e colher o fruto. Sendo que se o cara for esse cara agressivo, o caçador, ir para a selva, ele vai ter grande sucesso. Então, talvez aí tá o corretor, igual você falou, o corretor completo, né? Cara, o cara de lançamento, ele sai na rua para prospectar. Você não vê um corretor de terceiro fazendo isso. Ah, tem, mas é a minoria. O cara tá de guarda-chuva no farol panfletando. Panfletando. É para fazer isso, eu tô dando um exemplo. Mas o cara tem várias ações que mostram que ele é mais agressivo em prospecção, em fechamento, em buscar oportunidades. O cara do terceiro, ele tem de esperar mais o lead chegar. Ele tem de esperar mais o cliente vir atrás. O cliente ligar. O cara de lançamento, não, cara. Ele vai para cima. Ele vai para cima. Cara, você falou um negócio bacana. A questão de esperar o corretor, esperar o lead chegar. Isso é uma forma
um formato de um corretor vendedor ou não, Felipe? Cara, eu acho que assim, eu acho que não. Eu acho que o corretor, o corretor ele é um vendedor nichado no mercado imobiliário, né? O bom corretor, ele tem que buscar oportunidades. Como que eu busco oportunidades? Cara, eu fui lá, o Clebão tá vendendo o imóvel dele, né? Primeiramente, Kleber, por que você está vendendo? Eu preciso entender o motivo que você está vendendo. Porque se eu entendo o motivo real, eu consigo entender, cara, esse imóvel tem margem para negociação? O Kleber está vendendo para comprar? Ah, o Kleber está vendendo para comprar. Pô, Kleber, estou vendendo aqui porque tá apertado, preciso de um dormitório maior. Oh, tem um imóvel ali, Kleber, que pode te atender. Visitei com o Kleber antes dele vender. Olha o que acontece aqui, ó. Eu visitando com o Kleber antes dele vender, eu não dou margem para o Kleber buscar outro imóvel. Porque o Kleber vai buscar outro imóvel a partir do momento que ele entender que ele está conseguindo verba e recurso para comprar o outro. Enquanto ele ainda não se desfez daquele para ter o recurso para comprar o outro, ele ainda está naquele tempo. Cara, eu vou esperar isso aqui acontecer para eu ver outra coisa. Então eu não coloco outro corretor na jogada, eu elimino a concorrência. Levei o Kleber, Felipão, gostei desse imóvel, só que eu preciso vender o meu lá, cara. Kleber, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta aqui de tantos % abaixo e o que a gente conseguir de desconto aqui, você baixa lá no seu, você não vai perder. A gente vai equiparar valores, só que a gente vai ter giro de mercado no seu imóvel e você vai conseguir não perder essa oportunidade. E aí o que acontece? Giro, as negociações acontecem. Né? Eu vou buscar o cliente na captação. Eu não espero o lead chegar. Quando eu busco o cliente na captação, cara, eu não dependo de lead. Ah, beleza, peguei lá um imóvel, o Kleber não está vendendo para comprar, ele está vendendo porque ele vai para o interior. Ok, qual que é o perfil desse imóvel? Ah, é 2 dormitórios em Itaquera com vaga de garagem assim. Cara, deixa eu olhar para a base da imobiliária aí. O dono da imobiliária, gerente, puxa para mim o que tem de lead que já entrou nesse perfil aqui que eu vou ligar para todo mundo. Exato. Eu vou atrás da oportunidade. Cara, eu tô aqui com um produto que está com uma avaliação, com uma oportunidade, que o cara consegue comprar com um fundo de garantia, porque a avaliação tá num jeito que a gente consegue uma entrada menor. Putz, aqui é um perfil do cara que está morando de aluguel, a parcela dele vai ficar... Cara, o dono da imobiliária, gerente, faz o seguinte, cara, me passa aí a lista de quem entrou buscando aluguel no último ano aí, que eu vou ligar para todo mundo que está morando de aluguel. É você buscar estratégia, né, Felipe? Mas aí se eu vou lá, Kleber, faço a captação do imóvel, ou vou para a roleta esperar o lead chegar, cara, eu estou dependendo de alguém para colocar dinheiro na minha mesa. Exato. Eu não estou criando oportunidades para que isso aconteça. Exato. E aí, cara, eu estou dependendo das coisas acontecerem para mim. Não, eu não estou fazendo as coisas acontecerem. Eu estou dependendo das coisas acontecerem. E o bom corretor, ele tem que fazer as coisas acontecerem. Ele tem que trabalhar, vendas e processos. Processo de captação, de prospecção. E isso tem que ser todos os dias. É igual tomar banho, velho. Prospecção é todos os dias. Eu vou almoçar... a gente foi almoçar hoje. Exato. Você viu que eu estava conversando com a garçonete lá. Não, ela te reconheceu. Então, eu vou alugar um imóvel lá, vou falar... Cara, é negócio. Eu vou lá, eu falo para todo mundo que eu sou corretor. Você tem que estar disponível 24 horas. A todo momento. Pro mercado. Cara, e tem uma coisa que eu falo muito, até no Prática Intensiva de Vendas, as pessoas precisam saber a todo momento que você é corretor de imóveis. Sim. A todo momento, cara. E eu vivo essa experiência, Kleber, a todo momento, velho. A gente agora adesivou o carro da imobiliária e eu pedi para fazer 4 camisas polo com o logo da imobiliária, 2 para mim, 2 para o Denis, para a gente fazer um teste para depois poder fazer para a equipe. E aí, esses dias eu fui com a camisa polo lá da imobiliária e aí eu falei, vou buscar minha filha, eu vou com o carro da DF, velho. Vou fazer um marketing lá, porque eu sei que o dono da escola lá tem imóvel para vender e tal. E já vou lá com os pais, para os pais e tal. E aí, já teve um episódio anterior que eu fui com o crachá e eu ouvi assim, ele trabalha na DF, né? E aí eu cheguei com o carro da imobiliária e tal, peguei minha filha entrou no carro, quando eu entrei no carro, veio lá o dono da escola, não sabia que você trabalhava com imóveis, cara, eu tô com 2 imóveis para vender, você consegue me ajudar? Ou seja, ele não entendia, ele não tinha na cabeça dele que eu era um corretor de imóveis até aquele momento que eu, de alguma maneira, me comuniquei com ele, seja verbal ou visual. O quanto você está se comunicando com o seu cliente?
Você gerou o lead, né? Não esperou o lead chegar. É isso. E foi intencional. Então, assim, cara, a camisa que você pode usar na academia, falando que você é corretor, no seu treino, a camisa que você vai usar para ir trabalhar, o crachá, cara, é muito importante. Das pessoas lá, falam assim, cara, deixa eu ver aqui. Ah, as pessoas são curiosas, né? Tipo, isso gera captação, isso é posicionamento, isso é você dizer o que você faz. Se não for verbal, visual. Cara, sensacional. Felipe, nós somos uma empresa de crédito, né? Então, nós não vendemos imóveis, nós vendemos crédito. Só que eu tenho que pensar como um corretor pensa. Sim. Porque eu tenho que entender todo o fluxo. E para eu entender um corretor, eu faço essa seguinte pergunta para mim. Se eu fosse um corretor, como que eu faria? E se eu fosse um corretor, Felipe, a primeira coisa que eu entrasse numa imobiliária, eu ia encher meu carro de placa. E eu ia ter uma escada, a minha ferramenta ia ser uma escada, um enforca-gato e um alicate. Porque ali eu penso que eu iria gerar uma carteira de clientes. Porque eu ia prospectar, bater lá. Sabe quem eu ia encontrar? Eu fico imaginando. Eu ia pegar aquela tiazinha que vai à rua todo dia de manhã, que é a tiazinha fofoqueira da rua. É. E eu ia perguntar, quem está vendendo imóvel aqui nessa rua? Ela ia me falar. E eu ia lá bater na casa, placa. E aí eu ia conhecer o vendedor, que o vendedor é o comprador igual. E eu ia criar uma carteira de cliente, cara. Cara, e assim, ó, às vezes você vai lá e fala assim, ah, senhorinha, você sabe se alguém... Você tem um imóvel para quem está vendendo um imóvel? Às vezes a senhora fala assim, ah, eu não sei porque ela não quer, né? Mas você fala assim, eu estou procurando um imóvel para morar aqui nessa rua? Sim. A senhora sabe que... Aí você já mudou a perspectiva. Eu sei, menino, quem tá... Tem um imóvel para alugar aqui, ó. Fulano ali do bar tá alugando. Fulano, ciclano... Aí você... agora ela já me falou quem tá vendendo. Eu vou lá e falo, fiquei sabendo que o senhor tá vendendo. Eu sou corretor de imóvel. Aí você entra. Então, existem as formas também de você se comunicar, né? O comércio... O pessoal sabe quem tá vendendo, comprando. Olha que interessante. Se eu não me engano, foi em 2016, eu fiz uma consultoria para uma construtora lá em Barueri. Os caras não estavam vendendo o produto, cara, tava quase um ano sem vender nada. Fui lá, fiz um treinamento, cara, simulação de negociação, a gente mudou frases assim. Qual que é a principal objeção? A principal objeção aqui, uma das, é que o salão de festas não é entregue, equipado e decorado. Tá, mas me fala uma coisa, quando o cliente chega aqui, o que você fala? A gente fala que não é entregue. Aí eu falo, cara, vamos mudar aqui a perspectiva. Quando o cliente vem aqui, você fala assim, ó, aqui é o espaço do salão de festa. Eu não vou falar que, ó, aqui é o salão de festa, mas ele não é entregue. Não, aqui é o espaço do salão de festas, né? Cara, é 2 plantas, 2 dormitórios e 3. A primeira coisa que você precisa perguntar para o cliente, cara, você se interessou aqui por qual motivo? Porque eu estou buscando 3 dormitórios. Cara, não tem por que você mostrar o de 2 dormitórios. Faz um atendimento mais direto. Vamos falar da vizinhança aqui. Alguém já ofereceu para o dono do bar aí da frente? Não. Sabe quem comprou um apartamento? Dono do bar. O dono do bar da frente. E ninguém nunca tinha ido lá falar com o cara. Impressionante, né? Então, assim, às vezes o cliente, ele tá aqui, ó, na nossa frente, velho. E às vezes o corretor, ele foca muito e ele vira um maníaco pelo lead, né? Não que o lead não é importante, lógico que é, gente. Não é bobagem quem fala que não é. É importante, todo canal de comunicação é importante. Se eu puder ter 50 canais de comunicação, 100, 200, eu vou ter, né? Aonde eu conseguir impactar o cliente, o perfil do cliente ideal para comprar o produto que eu estou ofertando ou trabalhando, cara, todos eu vou fazer. Aí a gente precisa só olhar uma coisa. O lead é a única opção? Não é. Foi por isso que eu resolvi fazer o reality show para provar que não precisa de lead. E a gente fez um reality show que durante 30 dias, com 12 corretores, a gente fez 11 vendas sem nenhum lead. É isso, Felipe. E olha que interessante, eu comecei a pergunta, começamos aqui o podcast para falar de desafio. Mas olha só como que é a nossa cabeça. A gente só falou de solução. Exato. Você entendeu? A gente não, aqui em nenhum momento no nosso bate-papo, a gente ficou aqui, poxa, o mercado, a taxa Selic, poxa, hoje a força que eu tenho para vender um imóvel, eu tenho que me... Não, a gente está aqui falando de solução a todo momento, porque existe solução. Existe solução
e a solução só vem se a gente estiver aberto a ouvir o cliente. Olha só, vou te falar uma coisa aqui que é muito engraçado, né? As pessoas falam assim, pô, mas inteligência artificial vai tirar o lugar. Não vai tirar. Sabe por que a inteligência artificial não tira o espaço de ninguém? Porque a gente não sabe perguntar, Clebão. A gente só não sabe perguntar porque, primeiramente, a gente não sabe ouvir. Quem não ouve não sabe perguntar. Exato. E num processo de vendas, a parte mais importante é ouvir. Então, cara, quanto tempo faz que você não sentou na frente de um cliente assim igual a gente está para ouvir o cliente, cara? Esses dias eu fui num cliente e eu até marquei de voltar semana que vem lá, que ela falou, cara, você tem que falar com meu pai. Meu pai não escuta a gente, mas se você falar o jeito que ele explicou pra gente, ele vai entender. E eu comecei a fazer conta. Falei, mas vocês vão alugar? Quanto vocês vão pagar de aluguel? 15 mil? Vamos fazer uma conta aqui no ano, quanto vocês vão deixar? Se você fizer isso na aplicação, se você der um desconto no seu imóvel para ter giro, você vai tirar tanto, mas o custo do seu dinheiro ele vai ser melhor, porque você não vai deixar de pagar, não vai deixar tanto em um aluguel para outra pessoa. E eles começaram a abrir e falaram, cara, vamos pensar nisso? Falei, e esse imóvel que está parado para venda é um imóvel muito específico. Vamos colocar esse imóvel para alugar, você já faz um rendimento aqui, em um ano você recupera tanto, e isso não impede de você deixar o imóvel para venda. Puta, eu falei isso pro meu pai, mas meu pai tem cabeça, cara, vem aqui, vamos fazer essas contas. E eu comecei a fazer conta, eu fiquei 2h30 com o cliente. Caramba. O cliente falou, cara, agora você me deu outra visão. Outro caso, chegou um cliente lá que, cara, indicaram você, eu fiz até uma venda para... Eu não vou falar que é concorrência, porque é uma imobiliária que não é da região, mas eu fiz uma venda para outro corretor. Ajudou o cara. Ajudei o cara. Porque eu falei assim, cara, vamos lá. Ah, eu tenho um apartamento. Eu falei, ó, seu apartamento é desafiador de vender. Você pagou tanto, não foi? Foi, eu vendi imóvel lá. Eu sei quanto você pagou. O que você está pedindo aqui não tem giro, porque o seu imóvel é um dormitório, quem compraria é uma senhora, e o imóvel tem escada, o investidor não compra, porque para o investidor esse dinheiro aplicado ele vai dar tanto de rendimento, e o aluguel hoje não dá isso. E aí o cara foi caindo na real, falou, pô, verdade, é o que acontece. Você já viu algum imóvel? Já vi, cara. Quanto que é o imóvel? Quanto você tem de crédito? Vamos fazer uma conta aqui agora, ó. Sua parcela é tanto, se você alugar seu imóvel, sua parcela está paga. Você depende 100% da venda desse imóvel? Não dependo, mas facilita. Ah, você não depende? Então eu vou falar uma coisa. Quanto você tem no banco? Ah, eu tenho tanto. Você tem um carro? Tem. Quanto vale seu carro? Tanto. Ó, fiz conta com o cara, com o que você tem de crédito, você consegue comprar com a entrada mínima, com o financiamento que você está aprovado, e o seu imóvel você aluga. Alguém vai pagar o seu imóvel, você consegue comprar o outro imóvel aqui. Ele falou, cara, eu não tinha feito essa conta. Caramba, cara. E ele falou, cara, você me abriu um leque. Falei, cara, é só você ir para cima agora. E aí ele falou, pô, mas deixa eu te falar, eu já estava negociando com uma outra imobiliária. Falei, cara, vai lá, realize seu sonho. Não tem problema. Você foi indicado para vir aqui falar comigo. 2 pessoas, por coincidência, falaram da imobiliária e uma falou de mim. Em algum momento você me indica. Vai lá e faz negócio com o cara já tinha te atendido. Ele foi lá e fez o negócio. Só que isso uma hora retorna, né, Felipe? Uma hora retorna, mas assim, o quanto tempo você está destinando para entender o seu cliente, para conversar com ele, para dar ouvidos para ele? Porque muitas vezes também o corretor ele está ali, ele não dá o ouvido para o cliente, que ele já está pensando no outro atendimento que ele tem para fazer, na agenda dele. E você falou uma coisa importante, Felipe. Hoje eu acredito que o corretor ele tem que ser muito mais consultivo, né? Ele tem que ter essa consultoria, ouvir, entender, fazer conta, saber fazer conta, né? Porque isso é importante, entender um pouco de economia. Eu falo, o corretor tem que saber minimamente de economia. Clebão, vou te falar uma coisa aqui. Pega o ChatGPT, meu irmão. É isso. Pega o ChatGPT, corretor, e fala assim, ChatGPT, deixa eu te falar, eu tô com um cliente aqui, o Kleber tá com 100 mil no banco, 100 mil no banco. E o Kleber hoje ele mora de aluguel e paga 2.400 de aluguel. O Kleber tá vendo comigo um imóvel de 300 mil. Se ele der 100 mil de entrada, a parcela dele vai ficar 2.300 em média, financiando 200. Faz uma simulação para mim, se ele aplicar os 100 mil reais em um ano, quanto que ele tem de rendimento? Em 5 anos, quanto que ele tem de rendimento? Mas considera que nesse período ele está pagando o aluguel, quanto que ele está perdendo de dinheiro também. E simula para mim
o quanto faz sentido ele comprar, mesmo financiando, o que ele vai amortizar durante esse 1 ano e durante esses 5 anos. E considerando que esse imóvel também tem um percentual de valorização. Pode me trazer essa conta? O ChatGPT vai te trazer essa conta. Vai brifar para você. E aí você vai pegar isso e vai para a mesa. Vai para a mesa com o cliente. Vai em busca da proposta. Quando você trazer isso para o cliente, o ChatGPT vai te mostrar que em 5 anos, esse cara, se ele colocar o dinheiro na aplicação, pagando aluguel, ele perde todo o dinheiro da aplicação. O que ele deixou no aluguel não rendeu o dinheiro na aplicação. O que ele colocou como entrada, o patrimônio dele valorizou e ele ainda amortizou quase 60 mil reais. Quem te trouxe isso? O ChatGPT usa as ferramentas que estão aí. Você sabia, Felipe, que um cara falou assim para mim, um especialista, até o cara que montou aqui nossa IA, falou que as empresas estão contratando e estão perguntando para as pessoas se elas sabem utilizar a inteligência artificial. Porque as pessoas falam assim, não, inteligência artificial vai tomar... É porque não sabe usar. Então, hoje, uma habilidade que as empresas estão contratando é se a pessoa sabe utilizar o ChatGPT. Cara, e é muito importante. Hoje a gente teve um exemplo claro. Claro. Eu fui lá, fiz uma pergunta sobre o normativo e falei, Clebão, olha o que trouxe aqui, cara. E você falou, não, Felipão, mas aqui tem um negócio no normativo. E aí eu refiz a pergunta com base na sua experiência. E aí ele me trouxe uma outra resposta. Ou seja, não é só você perguntar, é você entender. Exato. Você, como um especialista mais preparado do que eu, você sabia fazer a pergunta melhor do que eu. E você extraiu a resposta que era precisa. Então, assim, cara, a inteligência artificial, ela tá aí para quem souber perguntar. As pessoas vão ficar mais burras. Vão nada. Porque se você não souber perguntar, não tiver o direcionamento correto, você não vai conseguir utilizar ela. Entende? Então, assim, cara, ela tá aí para facilitar. Facilitar a busca de informação, facilitar cálculo, facilitar a imagem, mas para quem sabe usar. Cara, sabe o que eles vão fazer para a DF? Tive aqui uma ideia. Eles vão reunir a galera, eu vou trazer o Andrei aqui e nós vamos ensinar essa galera a usar o ChatGPT. Boa. Vou marcar uma data lá com você, nós vamos chamar a galera e vamos fazer um evento aqui. É isso. Porque o corretor ele tem que ter essa habilidade. Cara, o que você falou aqui, dando um exemplo, de tipo assim, às vezes o corretor está perdido no que falar. Pergunta para o chat, ele vai te dar ideias, ele vai trazer o que o mundo está pensando sobre esse assunto. Cara, e assim, pega esse ensinamento aqui, leva para a mesa com o cliente, ele vai falar assim, cara, o Kleber é a melhor pessoa para eu tomar a decisão de comprar. Olha o que o cara me falou aqui. Cara, você só buscou a informação no lugar certo. Você só pediu para alguém reunir a melhor informação para você levar para o seu cliente. É isso, cara. E utilizar a ferramenta a seu favor. Não pensar que ela vai tomar o seu lugar, né? Não, é usar a seu favor. A seu favor. Felipe, quem conhece a DF, cara, bom, quem está aqui ouvindo e nunca foi lá na DF ou conhece a DF tem que ir lá. Porque, para mim, quebra todos os paradigmas de conceito físico do que é uma imobiliária. É um ambiente totalmente diferente e bacana, cara, que vocês criaram dentro lá da DF. Esse conceito, assim, que vocês criaram, foi um conceito para acolher o corretor, o cliente? O que vocês pensaram ali? Cara, foi um conceito para a gente, como donos, se acolher. Logo, se eu estou me acolhendo, estou me sentindo bem, as pessoas que estão comigo, eu também vou proporcionar isso. E por quê? Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo lá dentro, cara. E se eu não conseguir inserir o meu estilo de vida, e a galera fala isso, hoje a gente teve um onboard de apresentação e a galera falou, aqui eu posso viver o meu lifestyle. Então as pessoas se enxergam em poder ser quem elas são dentro da DF. Então assim, cara, eu falo até em palestra em todo lugar. Hoje eu tenho minhas tatuagens, eu ando do jeito que eu quero porque eu me sinto à vontade no lugar de trabalho. Eu vivo o meu estilo de vida dentro do meu trabalho. E as pessoas entendem, os clientes entendem, porque eu trabalho por inteiro, eu sou quem eu sou. E as pessoas que trabalham na DF enxergam que elas podem ser quem elas são. E até uma simples rede, hoje a gente estava falando,
faz toda a diferença no ambiente. A rede não para vazia. Tem sempre alguém lá. Tem sempre alguém lá. E a galera posta, meu melhor momento, você entende? As pessoas precisam se sentir à vontade, cara. Cara, existe... Eu já tive momentos assim de trabalhar de terno e gravata que eu falava assim, eu não queria isso. E quando você não tá à vontade, cara, você não entrega o seu melhor. Quando você está à vontade, você é quem você quer ser. Cara, eu sou quem eu sou, aqui eles me respeitam, aqui eu sou a pessoa real. Cara, você entrega o seu melhor, você dá o seu melhor sorriso. Isso vai para o seu cliente, isso vai para o seu parceiro, isso vai para a pessoa que trabalha do seu lado. E aí, cara, as coisas acontecem. Sabe como eu queria trabalhar, cara? Eu trabalhava também de terno e gravata, falava, o dia que eu tiver minha empresa, eu quero trabalhar de bermuda. Eu ainda não tive essa coragem. Mas só o Anderson tá de bermuda aí, tá de shortinho de academia. Tá, o Anderson tá todo. Mas, cara, eu falo assim, poxa, por que eu não ir pra minha empresa de bermuda, né? Uma bermuda bem, Sim. Cara, apresentada, uma camiseta. E é isso, cara, você levar o seu estilo. Cara, meu, tá um calor, um sol danado, cara. Pra que eu vou colocar uma calça jeans, um tênis e... É igual o corretor de praia, né, cara? Faz sentido o cara tá de terno, gravata? Jamais. O cara tem que estar com a camisa floridona lá, uma bermudona, um chinelo havaiana e vou vender. O que não pode é você colocar você acima do seu cliente. Importante isso, hein? Entende? Você precisa entender o seu cliente, criar pontos de conexões com ele, porque todo mundo tem pontos de conexões, cara. Seja do mesmo time, seja porque eu tenho um filho pequeno, você também tem, seja porque você tem um carro antigo, eu também tenho, seja porque você anda de Harley Davidson, eu também ando, seja qualquer coisa. Existe pontos de conexões que todo mundo pode ter. Então, se você entende o cliente, se você faz uma pesquisa quem o cara é, o que o cara gosta, você tem um ponto de conexão. É a porta de entrada. O ponto de conexão, ele elimina o ponto de julgamento. Olha só. Então, assim, cara, o que eu vou buscar para me conectar com o Kleber? A minha conexão elimina o ponto de julgamento. É um ponto de partida. Exatamente. Então, cara, você pode ser quem você é. Você pode usar sua camisa florida, você pode ter suas tatuagens, você pode ter seu cabelo grande, seu dreadlock, mas qual é o seu ponto de conexão que vai mostrar para o seu cliente que você é uma pessoa interessante para ele? Cara, aprendi mais uma. É exatamente isso, Felipe. É isso. Crie primeiro o seu ponto de conexão. É isso. Não vai ter julgamento. E muitas vezes a gente vai para um cliente já achando que ele vai nos julgar, cara. Cara, com medo. Teve uma vez que eu fui atender um cliente e aí eu fui lá, coisinha besta que o corretor não faz, olha o lead, né? Ao invés de querer responder rápido, olha o lead, cara. Telefone, e-mail, achei o cara lá nas redes sociais e vi que o cara tinha uma Harley Davidson. Fui pra visita, era de moto. Foi de Harley. Da hora. Quando eu cheguei, cara, o cara já deu um sorrisão. E o cara tinha ido de moto. Puta. Cara, parecia que eu era meu irmão. E quase saímos de lá, fomos pro bar beber cerveja. Eu acredito que vocês conversaram mais de Harley do que de vender ou comprar imóvel. Você entende? É criar essa conexão. Puta, aprendi mais uma, porque realmente, Felipe, às vezes a gente se julga e acha que as pessoas vão nos julgar. Cria primeiro essa conexão com o cliente, analisa o cliente. E aí a venda vai fluir, vai ser do jeito que tem que ser. Meu caro amigo, primeiramente agradecer aqui a sua participação. É muito importante, foi uma aula. Falando em aula, você tem muita coisa para apresentar para o pessoal. Você tem aí o PIV, como que tá a questão do PIV? O PIV está no ano sabático. Vai descansar. Não, o PIV está no ano sabático. Cara, 2024 foi um ano muito intenso, assim, Clebão. Me doei muito. Conteúdo, me doei muito a treinamento, me doei muita coisa. Esse ano é um ano que eu tô cuidando mais de mim, velho. Legal, show, Esse ano eu tô olhando mais pra minha saúde, tô jogando mais tênis, tô mais pra mim. Lifestyle. Então, esse ano é um ano sabático pro PIV, mas quem quiser, tem o PIV online aí. Legal. É só entrar lá no meu Instagram, tem um link para você ter o acesso a todo o conteúdo do PIV online e ainda encontros comigo mensalmente. Então, presencialmente o PIV está num ano sabático, mas você tem acesso ao conteúdo que vai te ajudar a ter muito resultado aí. Nós vamos deixar aqui na descrição o
o Instagram do Felipe. E aí lá você vai encontrar aí toda a questão do PIV. É isso aí. Além do podcast, Água, Café ou Chopp Gelado, além do livro, a gente tem muita coisa na internet, né? Eu estou sempre aberto a ajudar os corretores, porque eu acho que o mercado imobiliário me trouxe muita coisa, me trouxe muitas realizações e eu tenho como propósito devolver isso de alguma maneira para as pessoas que também estão entrando no mercado imobiliário. Sim. Assim, o seu movimento nas redes sociais e também como palestrante, desenvolvedor de conteúdo é muito bacana. Então, galera, vai lá no Instagram do Felipe, segue ele, porque tem sempre alguma coisa muito bacana de aprender. Tem as caixinhas de perguntas, eu estou acompanhando lá. Às vezes eu sou polêmico, mas às vezes não, mas tem que ser, porque a gente tem que levar o que a nossa realidade. É igual você falou, o que a gente pensa, o que a gente acha, coloca lá e vamos discutir. É isso. Não é isso? Não existe verdade absoluta, existe pontos de vistas. É isso. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Igual eu sempre falo, o tempo é o principal ativo. Tarde da noite, você podia estar lá com a Lara, sua esposa, e você está aqui passando esse conteúdo para nós. Só tenho a agradecer. Porém, nós temos a última pergunta, cara. Boa. Essa pergunta é uma frase que nós temos aqui na Versa, que é a seguinte: se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. Qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você teve que criar? Boa. Empreender, cara. Legal. Porque o meu grande sonho era trabalhar num grande banco, no mundo corporativo. Em um momento da minha vida, eu fui desligado por uma pessoa que tirou esse meu grande sonho. Então, através de empreender, através de criar a minha empresa, quando eu digo criar a minha empresa, é virar corretor autônomo, porque a partir daí a gente cria uma empresa, né? Aí eu entendi que eu estava criando a minha grande oportunidade. É isso, empreender foi a grande oportunidade que o mundo não deu e você teve que criar. Exatamente. E assim, você criar, empreender num país que a gente vive não é fácil. Criar essa oportunidade é uma jornada longa, difícil, que exige muita resiliência. Todos os dias. Todos os dias. Mas você está aí para contar a história de vitória, vitória e vitória, porque é isso, quem é resiliente só conquista vitórias, cara. Isso aí. Parabéns. Tamo junto. Obrigado. Galera, vocês estão vendo aí, podcast Proposta na Mesa é conteúdo relevante. Olha que aula que nós tivemos aqui, de como ser um corretor, de experiência, de vida. Vai lá, se inscreva no canal Proposta na Mesa, Spotify. Tá no trânsito? Liga lá o Spotify, 50 minutinhos, 45 minutos. Você aprende muito. Ao invés de ficar escutando aí algumas coisas notícias ruins, né? Escuta aí conteúdo relevante, beleza? Se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. Valeu!